Bom dia, meus queridos e amados, diletos, amados irmãos. Estamos mais um dia que o Senhor Jesus Cristo nos fez com a Bíblia aberta, tá bom, pessoal? Estou aqui com a minha Bíblia Thompson aberta, viu? Estou com essa Thompson aqui. E a gente está com ela aberta no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 17 e no versículo de número 22, que diz assim: Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vejo que sois muito religiosos, pois, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Ora, esse que vós adorais sem conhecer é o que eu vos anuncio. Diante desse texto, gente, diante dessa maravilha de texto, a gente tem o apóstolo Paulo sendo introduzido, convidado para levar a sua boa nova a um grupo de pessoas de fino trato. Os atenienses, que eram os frequentadores do Areópago, eram em sua grande maioria epicureus, mas também você tinha gnósticos, você tinha pessoas de intelectualidade refinada, da qual se demandava todo um preparo, toda uma metodologia para que se pudesse levá-los ao conhecimento do Deus homem. E Paulo, com a graça de Deus, foi chamado para aquele lugar porque ele falava sobre um Deus que para eles eram estranhos. E a introdução de Paulo é chamar os atenienses de religiosos. Eu gosto de ver isso, porque quando a gente fala de religiosidade, dentro do nicho evangélico, nós temos essa crença humilde de que somente nós somos religiosos. Existem pessoas religiosas que não na religião cristã. Qualquer uma outra religião ainda é religião. E se dissermos que eles são religiosos, eles o são dentro da sua vertente. Então, o apóstolo diz: varões atenienses, em tudo vos vejo muito religiosos. Uma religiosidade que foi colocada como capa para aquele preparo intelectual que eles tinham para o Areópago. Eles se preparavam para os debates no Areópago por causa da sua religiosidade. E essa questão de religiosidade me fez parar para dar uma olhada, no sentido de que sermos cristãos, sermos evangélicos, sermos chamados crentes, deve ser muito observado que não sejamos olhados com esse viés de religiosos, porque religiosidade mata. Religiosidade mata. Os atenienses estavam fazendo de tudo para irem ao Areópago, para que pudessem expor os pontos daquilo que eles criam, pensavam. Eram alguns dos estudiosos que eram da escola de Platão, da escola de Sócrates, da história de outros tantos filósofos pré-socráticos ou não, né? Porque você tem aí Platão, Sócrates e Aristóteles. Então você tem ainda uma era tardia. Mas você tem Tales de Mileto, né? Anaximano, Anaximenes. Você tem aí pessoas que eram totalmente engajadas nessa luta. Você vai encontrar. Entretanto, você percebe que a religiosidade era o que os movia. Então, essa busca por Deus, ela é, com certeza, o elemento primeiro que nos move na direção da religiosidade. Mas quando chegamos nesse lugar de encontrar a Deus, devemos deixar de ser religiosos, no sentido de que as religiões, elas ainda são instituições humanas. O religaire de Deus chama-se Jesus Cristo. Ele é a ligação, ele é o mediador entre Deus e os homens. Quem encontra Cristo está ligado em Deus através do seu sangue que nos redime, é bíblico. Mas quem é religioso pode acabar fazendo uma salada e levando a religião para um lugar demonizante. E de que sentido faz isso? Tem muitas pessoas que acreditam que ele vai ser salvo por causa da religião. E ele coloca na religião a sua esperança, ao ponto de confundir a religião com a sua salvação. E a sua salvação se dá em Cristo e não na religião.
Não quero com isso dizer que a religião é ruim, não. A religião é boa, é um lugar onde as pessoas se dão, há uma sociedade ali, é uma sociabilidade, é um tecido social. Emily Durkheim e outros tantos sociólogos se debruçaram sobre isso para olhar, e o próprio Karl Marx, ao ponto de dizer que a religião era o ópio do povo. E por quê? Porque ele percebia que no lugar religioso todo mundo estava bem, e ele achava que aquilo era uma coisa inconsistente com a situação em que ele vivia, onde as classes já estavam se demonstrando bastante deteriorizadas financeiramente. E ele via crentes felizes, e aí ele diz que a religião é o ópio do povo. Se ele viesse para cá hoje, talvez ele diria que o futebol, porque quando tem aí um joguinho do Flamengo, a coisa pega fogo, a galera fica ensandecida e esquecem até que estão devendo. Mas veja bem, é uma coisa atemporal, isso vai acontecendo. Mas quando vejo Paulo dizer que eles eram muito religiosos, e ainda vejo ele incrementar dizendo, olha, vocês estão falando do Deus desconhecido. Vocês, ele diz, olha, esse Deus, né? Esse que vos adorais sem conhecer, uma adoração a algo que não se conhece. Caramba, rapaz, que coisa de gente religiosa. Porque se o primeiro mandamento, registrado no Êxodo, no capítulo 20, vai dizer, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, meu Deus do céu. A religião, ela deve estar a serviço daqueles que vão buscar a esse Deus. E não as pessoas que vão buscar esse Deus estar a serviço dessa religião. Porque senão a religião escravizou aqueles que estão indo buscar Deus. A religião oferece Deus com uma mão e capta as pessoas na outra. A pessoa vira presa da religião. São pessoas usando argumentos totalmente ontológicos, argumentos humanos. Pessoas usando análise, psicanálise, psicologia, para se locopretar financeiramente na vida de outras pessoas, que por crer em alguma coisa se sentem presos. E o apóstolo mesmo, ele foi firme em dizer, ninguém faça de vocês presa sobre pretexto religioso. Então, às vezes, irmãos, precisamos ser um pouco mais cautelosos com algumas coisas. Quando o apóstolo fala sobre o Deus desconhecido aos atenienses em Atenas, na Grécia, pode ser aplicado hoje. Por quê? Porque tem muita gente que é cristã, ou se diz cristã, ou evangélica, mas não conhece o Deus a quem está servindo. Professa servir um Deus amoroso, um Deus forte, um Deus bom, mas a sua essência de vida diária, ela contrasta com aquilo que ele diz. Por isso o evangelho é desacreditado tanto hoje. Não é porque as pessoas não querem vir na igreja, não, é porque aquilo que se vive não está de acordo com aquilo que se fala. Falar uma coisa e viver outra é um retrato que não reflete a realidade das coisas, é distorcido. E as pessoas percebem. Você pode falar o que quiser, mas a sua vida vai contar muito mais do que o que você falou. A sua vida prega o evangelho, mais do que a sua boca. Talvez você fale demais. Talvez você esteja falando muito, fazendo pouco. O evangelho não é só palavras, ele é ato. Ao ponto de Tiago escrever que a fé sem obras é morta. Só falar não vai resolver, você precisa viver o evangelho é para ser vivido. Agora, o problema é que muitas pessoas estão pensando que o evangelho é uma coisa e o evangelho é outra. Tem pessoas pensando que estão agradando a Deus e não estão, porque o Deus a qual eles estão se reportando é um Deus imaginário, é um Deus inventado. Existem pessoas que estão inventando um Deus para si. Ele vai na igreja com uma teologia própria, e aqui eu não posso deixar de citar de maneira nenhuma C.S. Sproul, porque somos todos teólogos. Até o ateu tem uma teologia. Na teologia dele, Deus não existe. Mas tem pessoas que, embora professem a Deus, eles agem exatamente dessa mesma forma. Para eles, Deus não existe, porque eles vivem um Deus idealizado, de acordo com os seus pensamentos. E o Deus que nós devemos servir é o Deus das Escrituras cristãs. Por isso se deve conhecer as Escrituras para conhecer o Deus da Escritura. É muita gente falando de Deus sem saber quem é Deus. Muitas pessoas falando de Jesus, mas do Jesus histórico. É muitas pessoas que estão acabando levando a sua vida a um lugar meramente religioso e que pode trazer mais problema do que solução. Enquanto o Deus de toda a Escritura cristã é o Deus pessoal, é um Deus que se relaciona, é um Deus que se revela para nós em um relacionamento.
Deus, ele não é encontrado tão somente ou dentro de uma religião incubado. Deus é uma coisa que você vai precisar ter com você, é alguém que você vai precisar ter com você a sua vida toda. O que adianta dizer que a gente ama a Deus se tudo que a gente quer são só os nossos próprios interesses? Eu me fico perguntando, eu poderia dizer que amo a Deus se eu vier aqui denegrir um irmão meu? Eu hoje teria motivos para vir aqui sentar o pau pelo menos numa meia dúzia de gente. Você acha que eu vou perder o meu tempo fazendo isso? É o que Deus gostaria que eu fizesse? Mas se na Escritura está dizendo que eu devo orar até pelos meus inimigos, o que eu estou fazendo? Eu estou orando por eles. Isso não quer dizer que eu estou contente não, tá, gente? Eu também fico chateado por ver muitas pessoas falando tanta besteira, dando lugar ao diabo, achando que está fazendo um serviço de Deus, mas está fazendo um desserviço. Mas eu oro, porque é tudo que eu posso fazer. Convencer essas pessoas de que eles estão errados, eu não vou conseguir. Elas não vão se deixar. Que isso? Não vão. Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é só o Espírito Santo. Mas se as pessoas dizem, não, eu sou cristã, mas está fazendo tudo errado. O rito bíblico traça para nós os caminhos que Deus determinou. Deus se revela nas Escrituras, ele diz o que você deve fazer. Porque como o homem vai ser justificado diante de Deus, é a pergunta do livro de Romanos. Como o homem se justifica diante de Deus? Pode ser pela obra da lei? Não. Porque a obra da lei não vai justificar ninguém. Ninguém pode chegar diante de Deus tendo justiça própria. A nossa justificativa fica em Cristo Jesus, no fato dele ter morrido na cruz para nos salvar. O fato dele ter colocado os pecados da humanidade inteira sobre si, ele levou sobre si. Essa é a nossa justificativa. Então ter cristãos que acham que vão ser salvos porque não peca. Olha que pleonasmo. Ele acha que ele é crente e não peca. Tem cristão que acha que vai ser salvo porque ele faz tudo certinho. Tem crente que acha que vai ser salvo porque ele sobe o monte 4 vezes na semana. E tem o outro que vai ser salvo, segundo a ótica dele, ele está criando um Deus dessa natureza, porque ele jejua todos os dias da semana. O outro acha que vai ser salvo porque ele não se mistura com esse mundo. Santo! Aleluia! Vou ser salvo, não me misturo com esse mundo. E compra arroz e feijão aonde? Não é no supermercado? O supermercado não está no mundo? Paga a conta não paga a conta na lotérica não, né? Muito bem. Realmente. Perceba, irmãos, que não tem como. Nós precisamos chegar ao conhecimento bíblico para saber o que é e o que não é. É muita gente vivendo religiosidade mórbida. Pessoas sendo totalmente infantis. Pessoas sendo quase arraias da loucura. E outras pessoas sendo apenas preconceituosas. Irmão, se tem uma pessoa que não quer ir na igreja, ele não vai. Ele não vai porque ele não quer. Ele tem o direito de não ir. Eu não sou obrigado a colocar a goela abaixo nele que ele vai a lugar algum. Se houver nele um sentimento de buscar o Senhor, as palavras que eu disser vão tocar ele e ele vai. Mas se eu disser e não tiver nele vontade nenhuma de servir ao Senhor, essa pessoa, meu amigo, não vai querer servir ao Senhor. E o meu trabalho é falar. Aliás, é voltar e falar novamente para ver se eu livro mais algum do fogo. Eu não vou desistir de falar porque ele não quis ir hoje. Amanhã pode ser que ele mude de opinião. Mas não é o fato de eu cansar, não é o fato de eu chegar e estar perturbando ninguém. Não posso chegar e ficar criando situações, às vezes chatas e difíceis. Eu oro, entrego uma palavra até o ponto onde o Deus disse para mim falar. E depois eu fico bem quietinho. Por quê? Porque o trabalho é para ser feito pelo Espírito Santo. E esse trabalho é em ações, a pessoa olha para mim e vê a minha vida. Se a minha vida estiver pior do que a dele, tu acha mesmo que ele vai... Esse cara tá com Deus aí, levar essa vida mequetrefe, meia boca? Meu irmão, tudo que eu tenho hoje, eu digo para vocês sem sombra de dúvida, tudo que eu tenho hoje é Deus. Tudo que eu tenho hoje é Deus. Eu estou de pé porque Deus me deixou de pé. Ah, mas e a finança? Deus que me deu. Ah, e a casa? Deus me abençoou. E a vida, Deus me abençoou. E a saúde também foi Deus que me abençoou. E o que você tem que é seu? Nada. Nada é meu. Mas desejos, tenho muitos desejos. Mas a maioria desses desejos eu coloco mesmo de lado. Porque tem muitos desejos que ao invés de ajudar, acabam atrapalhando. O que é isso? Sim. Não nos deixe cair em tentação. Lembra? Quantas pessoas cairiam em tentação se ela tivesse o dinheiro para fazer besteira? Às vezes está duro, é até uma coisa boa. Porque pelo menos a pessoa não pecou, porque não tinha condições nem de pecar, porque o dinheiro não favorecia. Quantas pessoas, meu irmão, se estivesse numa situação melhor, ia estar desfazendo dos outros? Você não já pensou nisso? Tem que pensar. Eu estou dizendo isso porque poderia ser eu e poderia ser você.
Eu não posso ser hipócrita ao ponto de achar que eu sou a melhor pessoa do mundo e que o outro ali é malzinho porque está só com capeta. Não, todos os seres humanos têm um problema sim, um problema já comportamental desde o Éden, desde a queda. O homem é mau, ele não está mal, ele é mau. Perceba, irmãos, e nós somos cristãos, mas somos humanos. Temos dificuldade? Claro. Mas e agora? Ou Deus perdoa os nossos pecados, irmãos, ou todos nós estamos devidamente condenados. Porque se não for a misericórdia de Deus, meu amigo, todos nós seríamos já destruídos. Eu me aproximo de Deus confiando muito mais na bondade e na misericórdia dele do que na minha inocência. Não me sinto inocente. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E quanta gente está morrendo e não sabe por que está morrendo? Porque está pecando. Porque idealizaram um Deus bem diferente do Deus das Escrituras. Bem diferente dos Deus das Escrituras. Precisamos conhecer o Senhor Jesus, ao ponto de ele mesmo dizer, errais por não conhecer as Escrituras. Em outro ponto, ele diz, examinai as Escrituras, pois vós cuidais ter nela a vida eterna, e elas de mim testificam. O testemunho de Cristo, o Filho de Deus, o Deus encarnado, o Deus homem, meu amigo, só se encontra nas Escrituras. Então, se você é cristão, mas não lê a Bíblia, você está pecando. Não está amando a Deus com todo o seu coração, com a tua alma, com todo o teu entendimento. Ah, mas que a teologia vai deixar a pessoa maluca. Não deixa ninguém maluco, não, rapaz. Fica maluco quem não conhece a Deus. E essa pessoa que não conhece a Deus é quem não quer estudar a Bíblia. Usar o tempo que você tem só para as suas coisas, isso é idolatria. Você está idolatrando o teu tempo. E está deixando Deus em segundo lugar. Você acabou de pecar. Isso é pecado. Precisamos olhar para isso e prever. Tem tempo para sair, para a sua família, para o seu trabalho, tempo para ganhar dinheiro, tempo para gastar dinheiro, mas não tem tempo para sentar, para ler uma Bíblia, para falar de Deus, para ouvir de Deus. Não tem tempo para amar ao Senhor, aquele que te salvou, aquele que te amou. Que tipo de crente nós temos sido? Mas depois é muito fácil olhar para o irmão do lado e falar, ih, olha ali, está errado, ih, ali está errado. Mas será que é só o irmão que está errado? Você também não está errado? Eu também não estou errado? Tá bom, mas se eu estou errado e Deus me amou e me perdoou assim mesmo, porque Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, eu e você. Efésios 2 diz que exatamente isso aconteceu no tempo anterior, para todo mundo ficar encerrado debaixo da misericórdia de Deus. Então vamos julgar menos, irmãos, e vamos amar mais. Mas não de palavras, irmãos. Vamos amar com atos, porque o Deus que se manifestou a nós é um Deus relacional, é um Deus que salva, é um Deus que busca com que a vida dos seres humanos seja felicitada. O Deus que criou a Via Láctea, o Deus que criou as galáxias, Andrômeda, o Deus que fez todas as constelações, a Ursa Maior, a Ursa Menor. Enfim, esse Deus que se revelou para nós é um Deus que se relaciona conosco. Se alguém perguntar onde está teu Deus, ele está dentro de você, ele está junto e misturado. Deus não te deixa, não te abandona, nem no meio da dificuldade, nem quando você peca ele te abandona, porque ele está aqui para perdoar o seu pecado. A Bíblia diz que ele é a propiciação pelos nossos pecados. Filhinhos, se alguém pecar, temos um advogado, Jesus o justo. Ele é o perdão, não só pelos nossos pecados, mas pelo pecado do mundo inteiro. Ainda que o mundo inteiro esteja vermelho de tanto pecado, se ele confessa o seu pecado a Deus, reconhecendo que é uma pessoa miserável, a miserabilidade, então Deus perdoa esse homem. É por isso que a angústia é boa. Quando o homem se angustia, ele olha para si e não consegue encontrar nada que o justifique. O seu casamento não pode te justificar, porque se você perdeu o casamento, então você perdeu tudo. O seu dinheiro não pode te justificar, porque se você perdeu o dinheiro, perdeu tudo. O seu lindo carro, se numa blitz for levado por documento atrasado, você perdeu tudo. Poxa, e esse carro, se ele for roubado então para desmonte, você perdeu tudo. Aonde está o seu amor? Onde está o seu carinho? Aquilo que você ama? Porque nós estamos hoje falando de um Deus desconhecido. E deveria ser conhecido, mas ele é desconhecido. O Deus que se revelou no Sinai. Um Deus que, ao cangor de todas as trombetas, a gaita de foles, olha, o barulho das buzinas e o sonido, e quando Deus falava, era o som de muitas águas. O Deus que se revelou ao ponto de todas aquelas pessoas lá no monte chegarem para trás e dizer, estou todo aterrado. Estou todo arrepiado. As pessoas disseram, Moisés, fala com Deus, mas não deixa a gente chegar, porque esse Deus é terrível.
Deus se revela, é um Deus relacional. E depois ele vem se revelando ao longo da história, até o dia da consumação, aonde Jesus Cristo nasce. Aonde Jesus Cristo nasce, se faz carne. O Deus homem, o Deus encarnado, ele vem cheio de amor, cheio de graça e cheio de verdade. A graça e a verdade vieram através de Jesus Cristo. Então que nessa manhã nós possamos sim receber da parte de Deus essa graça, esse poder de sermos feitos filhos de Deus em Jesus. Que nele nós tenhamos vida, uma vida a partir dele, uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. Que esse Deus que era desconhecido dos atenienses seja um Deus íntimo nosso. Ele quer intimidade. É um Deus de família que diz: estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, entrarei, cearei com ele e ele também vai cear comigo. Que Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus.